Olá, familiares, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para conversar com a família, com os familiares dos dependentes químicos. Mas eu quero contar para vocês uma outra questão. Dependência química é um nome que foi dado cientificamente há muito tempo atrás. E com a evolução do nosso trabalho, com a evolução dos estudos científicos robustos e também com a nossa observação clínica, esse nome foi mudado e mais na frente vocês vão saber por quê. O nome foi mudado para transtorno de substâncias e aí eu falarei para vocês do que é. Falando de família, nós vamos categorizar algumas coisas. Nós vamos falar de família contemporânea. Por que nós vamos falar de família contemporânea? Porque a família de hoje está bastante modificada em relação à família de antes, né? Antes a gente tinha o pai, a mãe, como o sexo masculino e o sexo feminino. Hoje, nós já modificamos esse construto. Hoje nós temos casais homossexuais, femininos e masculinos. Nós temos mães solteiras, nós temos pais solteiros. Então, a nossa família contemporânea, ela é modificada na forma de entendermos, e nós precisamos entender isso, principalmente no nosso mundo moderno. Outra questão que nós precisamos entender é que quando se fala de dependência química, nós estamos falando de compulsões. O que é isso? A pessoa, ela tem uma impulsividade para tomar um ato, para fazer um ato, e depois ela permanece nesse ato. Ela é compulsiva, ela não consegue parar. Então é disso que nós estaremos falando nessa videoaula agora. Nós profissionais da área da saúde, tudo que nós queremos é a capacitação do indivíduo dentro de uma sociedade, utilizando e usando da melhor forma a sua cidadania e a sua vida no dia a dia comum. Então, o que nós queremos é ajudá-los a fazer esse caminho. Mas para ajudá-los a fazer esse caminho, nós também precisamos da família. Todo profissional da área de saúde que entende o que é a dependência química ou o transtorno por substâncias, né, que é o nome novo que nós demos, sabe que sozinho nós não conseguiremos trabalhar. Vocês, familiares, são pessoas extremamente importantes dentro do nosso construto de trabalho. Porque trabalhar com a dependência química, com o transtorno de substâncias, é muito importante você, familiar. Porque você é a primeira e a mais importante estrutura que tem para um indivíduo. Seja ele o seu filho, seja ele o seu esposo, seja ele o seu irmão, seja ele o seu pai, porque dentro desta busca do tratamento aparecem todos esses papéis. Às vezes são filhos que estão cuidando dos seus pais, às vezes é a esposa que está cuidando do marido ou o marido cuidando da sua esposa, às vezes é um tio, é um avô, é um irmão mais velho, um irmão mais novo, vai depender muito. Então, este papel que vocês desempenham no nosso trabalho, junto conosco no trabalho para capacitar esse indivíduo que perdeu algumas das suas capacitações e dependendo do tempo de uso ou do movimento que fez o produto químico dentro do organismo psíquico e físico desta pessoa, nós precisamos mais ainda de vocês porque vocês vão precisar ser muito mais atuantes. Por que a família é importante? Também porque a família é ali que criam-se os valores, é ali que as coisas se modificam diante de uma realidade e às vezes a família também tem atitudes não assertivas, ela tem pensamentos não assertivos, ela tem valores não assertivos e nós precisamos ajudá-los e vocês precisam nos ajudar nessa modificação. Porque toda a família que tem
uma estrutura e um construto, ela também vai gerar recursos melhores para que essa pessoa possa se desenvolver. Quanto menos recursos, menos ela pode se desenvolver. E às vezes, no meio de situações que até anteciparam ao uso do produto químico, já havia algumas modificações nesses valores, nesses processos, nos papéis. E aí, então, nós precisamos de vocês para que vocês possam entender, reorganizar isso, e aí vocês têm mais força junto conosco para que nós possamos fazer um bom trabalho. Vou contar uma questão para vocês. Existe uma triangulação. Eu estou falando um pouco de teoria para vocês, para que vocês possam entender como a dependência química não é simplesmente uma dependência química, é alguém que não tem vontade de parar, é alguém que não está afim, não é nada disso. Isso é uma questão muito mais complexa. A dependência química, ela é uma doença do cérebro. Por quê? Porque ela mexe nos neurotransmissores e esses neurotransmissores vão dar comandos totalmente diferenciados ou vão alimentar comandos totalmente diferentes e vai atrapalhar a vida. E atrapalhando isso, ela acaba também modificando. Uma outra questão é que ela é biopsicossocial. Então, o que ela é? Ela mexe no organismo, mexe no cérebro, é uma doença do cérebro, ela mexe no organismo, e ela mexe no emocional da pessoa e o processo social é indutor. Então tem uma série de situações que nós precisamos lidar para poder cuidar. E quanto mais você, familiar, entender disso, melhor você fica mais firme, mais forte para poder ajudar nesse processo. Existe um outro processo que é assim. Tem um pai, e lembrando que eu estou falando de família contemporânea, família moderna, que o pai, porque nós sabemos, né, hoje pelos estudos, hoje pelas apresentações, por tudo que a gente vê, que um casal homossexual, um dos pares tem um papel masculino e o outro tem um papel feminino. Se é uma mãe solteira ou se é um pai solteiro, esse papel ele está englobado, embora a pessoa não consegue ser duas coisas ao mesmo tempo. Então ela tenta ser pai e ela tenta ser mãe. E aí nenhuma das duas coisas sai de forma saudável, né? Porque ou é pai ou é mãe. Seja num casal homo, seja num casal hétero. Então, qual é a díade desse casal? Normalmente é alguém que sai ou que provê as coisas que precisam ser providas, financeira e materialmente, e a outra pessoa, ela não faz o provimento, ela fica com as emoções da casa. Então, o que acontece? Tem um pai provedor, uma mãe receptora, tem uma pessoa provedora, tem uma pessoa receptora. E aí essa díade não vê que tem aqui uma outra pessoa. Ah, mas você falou de esposa. Sim, às vezes esse casal, a família casou, o casal casou, mas não separou da família. Então é como se levasse a família de origem para casa. Tudo que o marido vai fazer, ele precisa perguntar para a mãe se tudo bem, ou para o pai. O inverso também é verdadeiro. Então vocês percebem que isso fica muito disfuncional, não é? E quando chega, e aí com essa disfuncionabilidade, as pessoas não conseguem exercer os papéis necessários, que é aquele que vai trazer a força, a potência e aquele que vai trazer o afeto, a organização. E tudo quanto for para ser decidido tem que ser em parceria, porque tem hierarquia. Nós queremos ou querendo ou não, a hierarquia existe, ela faz parte do processo humano, como ela faz parte do processo do mundo animal. Se nós observarmos o mundo animal, funciona igualzinho. A natureza nos ensina, mas porque pensamos, nós começamos a achar que, e a gente vai modificando. E muitas vezes, no momento que as famílias têm necessidades, elas vão reconstruindo. Então, tem uma mãe
ou um papel feminino que tem muitas necessidades e busca esse parente para ser o seu aliado. E o outro fica à deriva. Então tem uma díade e um contra. E isto vai criando uma força para que o dependente químico, a pessoa que tem o transtorno da substância, ele vai sabendo lidar. Com quem que eu vou lidar? Para quem que eu peço? Se é o provedor, não vai querer parar de doar, porque senão ele perde o papel. E se é a pessoa que acolhe todas as emoções, não vai querer parar de acolher. Então, para uma pessoa, o dependente químico vai ser o coitado, vai ser a vítima, para outra ele vai ser o algoz. Se vocês não entenderem isso, vocês não vão conseguir trabalhar em parceria familiar para poder ter força de levar esse seu parente, como diz o amor exigente, esse seu querido, que muitas vezes você está com muita raiva dele e fala, nem gostaria mais de gostar dele, pelo que está acontecendo e pela força que vocês estão perdendo. Então, por isso é que é importante que vocês, familiares, entendam. Vocês são grandes aliados do tratamento. Vamos lá. Outro construto que é muito importante para você saber. A família, vocês familiares, funcionam sem querer muito parecido com o dependente químico. Porque o que acontece? Quando você desconfia que o seu filho, seu marido, seu pai, sua mãe, seu sobrinho, seja lá quem for que você está querendo ajudar, né? Quando você desconfia que tem algo errado e que passa por alguma coisa de produto químico, porque você já ouviu falar, você já viu do vizinho acontecer, você já ouviu de uma amiga do trabalho acontecer, você vai e pergunta, tá acontecendo alguma coisa? Você não está bebendo demais? Você não está fumando maconha? O paciente vai falar, o seu parente vai dizer, não estou fazendo isso. E você vai ficar na dúvida. Você vai ficar na dúvida. Por que você vai ficar na dúvida? Por 2 motivos. Primeiro, porque este é um assunto, é um tema que as pessoas têm medo de saber porque sabem que vão precisar tomar uma atitude. Segundo, porque é como se você estivesse desconfiando de alguém que você não gostaria de desconfiar. Então, o que ele faz? Ele nega. Não estou bebendo. Mas eu estou vendo, você está alterado. Não, eu não bebi. E já bebeu lá fora, ou às vezes já está escondendo dentro de casa. O teu parente, outro, já fumou lá fora, ou está fumando dentro de casa. Isso não acontece só na juventude. A gente recebe muito no consultório pessoas que tiveram uma crise no trabalho, uma crise existencial, com seus 30, 40, 50 anos e começam a beber. Tem pessoas que conhecem a cocaína no mundo do trabalho, porque é exaustivo e tem muita pressão, com seus 30, 35 anos. E aí você já vai lidar com uma pessoa que já está trabalhando, que tem uma identidade e que tem uma vida própria. Como é que você vai falar para ele? Você, parente, você fica sem saída, né? E aí você começa a negar também. Não, isso não... Na minha cabeça, nossa, falaram isso para mim, mas isso realmente não existe. Eu conheço o parente que eu tenho, conheço o filho que eu tenho, o marido que eu tenho, a irmã que eu tenho, né? Outra fase que o dependente químico passa, ele começa a manipular. O que é manipular? Quando ele percebe, porque para ele negar, ele precisa mentir. Então, a primeira vez que você pergunta para ele se ele está fazendo uso de alguma coisa, ele diz que não. Ele fez uma mentira para você. Naquela primeira mentira, ele não ficou bem. Ele ficou preocupado. Quando eu falo ele, é ela, né? Ficou preocupado. Mas você acreditou? Ufa, passou. Aí vem a segunda mentira. A terceira. Na quarta, a pessoa já está tranquila com a mentira. E à medida que vai aumentando o uso do produto químico, ela vai continuando a mentir mais. E aí ela vai manipulando. Ela passa não só da mentira para manipulação. Ela começa a dizer que vocês estão
provocando, que não estão acreditando, que está mexendo na autoestima, que vocês estão jogando a autoestima dela para baixo, que vocês não dão valor. E vocês começam a se sentir mal, porque vocês não querem fazer isso com seus parentes. Vocês não querem fazer nada disso. E eles percebem. Aí eles fazem por maldade? Não, eles não fazem por maldade, porque já começou a mexer no caráter. O caráter que essa pessoa tinha, a ética que ela tinha, seja jovem, seja adulto, seja um adulto maior ou um adolescente, o caráter vai modificando, vai ficando adoecido também. Então eles passam para manipulação. E você, enquanto familiar, começa a manipular também. Não faça isso comigo, senão eu não sei o que vai acontecer comigo. Não minta para o teu pai, senão o teu pai vai morrer do coração. Não minta para tua mãe que você me mata, sim. E começa a aparecer com cara de depressiva. A esposa do dependente químico faz a mesma coisa. Quando eu estou falando de dependente químico, eu estou falando de álcool, eu estou falando de cocaína, de crack, de medicações, tá? Porque existem muitas dependências de medicações, principalmente as medicações anfetamina para a pessoa ficar acordada, ou uma metanfetamina para a pessoa ficar, um benzodiazepínico para a pessoa ficar mais calma. Tem pessoas que ficam utilizando remédio para dor e ficam mais adormecidas. Então tem uma série, quando a gente fala produto químico, vamos englobar tudo. Quando falamos de dependência química, é importante lembrar que é tudo, tá? É o álcool, é a maconha, é a cocaína, o crack, são todos os benzodiazepínicos que fazem com que as pessoas possam dormir, né, mais tranquilamente, e isso cria uma dependência química ao longo do tempo. Estamos falando de anfetamina para ficar acordados, para poder dar conta do trabalho, ou para sair de uma pequena depressão que eu não aguento, aí vai lá no médico, o médico dá um benzodiazepínico. Todos esses remédios que estão dando hoje em dia pra gente, né? Tudo isso está englobado, tá? Dependência química, o que é o significado de dependência química? É tudo o que entra no teu organismo e modifica o seu modo de pensar, de agir e de entender as coisas. Então, se diminui a sua memória, se diminui o seu foco atencional, se diminui a tua compreensão, fica mais lenta, isso já pode classificar como você já está ficando dependente desse produto. Mas e se eu uso esporadicamente? É um produto químico indutor de transformação do sistema nervoso central. Tá? Então, nós estamos falando de tudo isso. Mas voltando lá no que nós estávamos falando. Então, vem a manipulação. Aí, depois da manipulação, vem a raiva. Muita raiva. Então, você vê que o seu parente começa a brigar com você, fica com raiva de você, porque você está falando algumas coisas que está incomodando você, que está te preocupando em relação ao comportamento, às atitudes, à forma como esta pessoa está vivendo e está se apresentando. Então, ela fica com muita raiva porque você está pontuando, está mostrando que tem algo diferente. No familiar, também não é diferente. A família fica com muita raiva. Por quê? Eu não casei com um homem assim. Eu não casei com uma mulher assim. Eu não criei filhos para ficar assim. Esse meu irmão está atrapalhando a minha vida, porque agora meus pais só cuidam dele e não cuidam de mim. Então a raiva da família aparece também. É sempre depois. Primeiro vem o comportamento do dependente químico, depois o da família. Mas vocês percebem que a família vai adoecendo junto? Ela vai ficando com os mesmos tipos de comportamento e de atitude que tem a pessoa que está com o problema. Depois do processo da raiva, que aí o dependente químico fala, nossa, não tenho saída, então eu tenho que achar outra estratégia. Eu não estou dizendo que eles pensam assim, maquinando, tá? Isso vem vindo no automático da vida, né? Eles começam a negociar, porque aí com raiva vocês conseguem falar mais coisas,
Para jovens e adolescentes, vocês conseguem falar, não vou te dar mais dinheiro, você não vai entrar mais aqui em casa desse jeito. Vocês começam a dar limites. A esposa começa a dar limite para o marido começa a dar limite para a esposa. Os pais começam a ser limitados pelos seus filhos. Então, nós temos que mudar a estratégia. Mas o mudar a estratégia ele começa a barganhar. Olha, então eu vou me tratar. Vocês querem que eu me trate? Tá bom, para vocês ficarem tranquilos, eu vou me tratar. O que a família faz na barganha? Se você se tratar, a gente conversa. Se você se tratar, eu não me separo de você. Então, vocês percebem que são barganhas, só que o dependente químico tem o tipo de barganha dele e a família faz o tipo de barganha dela. Na linguagem técnica, nós chamamos isso de pactos. E na linguagem técnica mais profunda ainda, segundo um grande estudioso dessa área, que é o Dr. Eduardo Kalina, ele diz que isso é um pacto criminoso. Por que é criminoso? Porque não ajuda ninguém. O dependente químico continua piorando e o familiar continua mais enrolado. Passado toda essa questão, por um longo tempo, porque isso vai demorando, não é tão rápido assim, é muito demorado, e por isso que acabam tendo que chegar num tratamento, muitas vezes, de clínicas, e não só de ambulatório, essa pessoa entra em depressão. Por quê? Porque a vida dela mesmo realmente começa a cair. Se é um adolescente, não vai bem na escola, os amigos modificaram, os pais só brigam com ele o tempo todo. Se é um jovem, os amigos já estão indo para frente, já estão começando a trabalhar, ou indo para uma faculdade, ou indo para um curso técnico, e ele está ficando para trás. Se é um adulto, vai namorar e ninguém quer namora por um tempo, porque é sedutor, mas depois, a hora que vai vendo que é uma pessoa que não trabalha, que não estuda, que não tem projeto de vida, vai deixando. Então, essa pessoa começa a se deprimir. E a família também começa a se deprimir. Por quê? Porque ela lutou por muito tempo tentando fazer com que essa pessoa entendesse o que estava acontecendo. E nada adiantou. E todos estão perdendo nesse momento. Já se perdeu muito, perdeu saúde emocional, saúde física, uma série de situações financeiras também. Então a família também entra em depressão. E é aí que a família começa a buscar ajuda. Quando a família está muito deprimida, quando a família vê que não tem mais saída, aí ela vislumbra um profissional da área da saúde. Que, dependendo do profissional da área da saúde, que não é especializado nessa área, porque isso é uma especialização na medicina, isso é uma especialização na psicologia, e agora também nas outras áreas que fazem parte, né? O professor de educação física, nutricionista, o endócrino, todos precisam entender que um corpo que desenvolveu a dependência química, ele não pode fazer uso de outros produtos químicos. Por exemplo, se você leva o seu filho para um médico e seu parente já não está dormindo mais, porque a droga desorganiza o sono, e eles vão dar um benzodiazepínico, eles vão piorar a situação, né? Então, outra coisa familiar, você precisa procurar um especialista. E um especialista, você vai ter que olhar para ele e ver se ele te explica com clareza, e não que ele vende o tratamento para você, mas que ele te explica, tá? Porque nós que somos capitalistas, a nossa tentativa, não tentativa, mas a nossa proatividade é comprar o que é bom. E nesse caso, como em muitos outros, mas estamos falando aqui especificamente do dependente químico, você precisa se aliar ao que é bom, não do quanto custa ou do quanto vão te vender, mas o que ele te falou, o que esse profissional te falou, seja um profissional da clínica, seja um profissional de consultório, o que ele te falou que trouxe para você conhecimento, que trouxe para você uma informação que você fala, nossa, faz sentido, é isso que está acontecendo na minha casa, é isso que está acontecendo comigo. É diferente de falar, olha, eu vou fazer um tratamento assim, assado, e sem falar o porquê está fazendo esse tratamento.
Outra coisa do dependente químico que você precisa saber: o tempo para fazer esse processo não é um tempo clínico, onde você vai com uma inflamação no médico, ele te dá um antibiótico e em 7 dias passou. O cérebro humano que está ocupado, que está tomado com um produto químico, ele precisa de no mínimo 3 meses para que ele comece a funcionabilidade cerebral dele. Porque ele precisa alimentar córtex, tanto os laterais como o frontal, que é onde a gente pensa, onde a gente onde a gente faz tomada de decisões. Então nós precisamos saber de tudo isso. Quando isso acontece, quando você, familiar, entende isso, você se vincula a um profissional que quer te ajudar. Isso chama vínculo, que vai construindo e solidificando ao longo do tempo, porque você vai vendo que esse profissional está cuidando de você e cuidando do seu paciente, do seu parente, do seu querido, né? A tendência da família é não querer ser cuidada. O problema não sou eu que me drogo, mas eu gostaria muito que vocês entendessem. É claro que não é você que se droga, mas você percebe que se adoeceu igual a ele, pelo que a gente está conversando aqui, emocionalmente, psicologicamente e até fisicamente você adoeceu, e de tanto a gente conviver com pessoas que têm um problema, a gente acaba ficando muito próximo sem perceber, né? Então o teu vínculo com essa pessoa esse profissional que você vai perceber que está do teu lado querendo te ajudar para que você possa ajudar o seu parente, vai fortalecer. E aí você vai conseguir ajudar o seu parente. E o seu parente, depois de um tempo de trabalho com esse cérebro mais limpo, também vai se vincular ao tratamento. Então, é preciso estar vinculado ao tratamento. Se um parente seu está reclamando do profissional, está reclamando do tratamento, ele ainda não está vinculado com o tratamento. Ele ainda não se deprimiu o suficiente dentro de um processo de tratamento em abstinência para poder entender que o caso dele é grave e que ele precisa ser cuidado, que ele precisa ser ajudado. Finalizando um pouco aqui a nossa conversa, que para mim é uma pena, porque eu amo conversar com a família, eu gosto muito de trazer elucidação para a família, porque o nosso mundo comum traz muito pelo contrário, né? Ou traz que isso não é problema, ou trazem que isso não tem solução. E isso sim é um problema, e por isso que precisa ter a conscientização desse problema sem medo. Sem medo. Já está acontecendo. Já está acontecendo, né? Então, não tenha medo. Procure saber a verdade. Procure conscientizar-se da verdade. Por quê? É com isso, com essa conscientização sua, familiar, e com a conscientização do seu parente, do seu querido, é que ele vai entender que é preciso parar com a substância. Gente, e acreditem, eles não deixam de gostar da substância. Uma vez que gostou, gosta sempre. Eles não gostam do resultado. Quando ficam mal, quando ficam debilitados demais, quando está vomitando no caso do álcool, passou, eles querem de novo. Por quê? O cérebro já aprendeu a gostar desse produto químico, o corpo já aprendeu e o hábito também. Então, depois da conscientização, um grande trabalho que tem que fazer é mudança de hábito, mudança de hábitos de vida. E isso no tratamento proporciona. Porque se é um caso que dá para ser tratado em ambulatório, quando eu falo ambulatório, é quando vocês vêm até os consultórios da gente e a gente pode desenvolver um trabalho em consultório desde que a pessoa se comprometa a estar abstinente conosco, né? Com ele mesmo e, obviamente, com o tratamento. Ou então ele tem que ir para uma clínica para fazer esse período não é desintoxicação, tá? Porque desintoxicação pode se fazer num hospital público, né? Hospital geral. Não precisa nem ser o público, pode ser um pago, mas um hospital geral. O que a gente precisa é de uma limpeza, de uma abstinência de longo prazo, de médio mais ou menos prazo, para que a pessoa possa entender que ela dá conta de ficar sem o produto químico, mesmo ela gostando.
e que ela precisa mudar de hábitos. Os lugares que frequenta não dá mais para frequentar, né? Principalmente os mais insalubres, que é o bar, às vezes uma balada. Para a juventude é muito difícil parar de ir para uma balada, e por isso ela precisa aprender a ter hábitos novos. Existem muitos hábitos novos. Nunca vai ser igual o prazer da droga, mas vai ser um outro prazer que essa pessoa também vai conseguir. Para isso, ela precisa aprender a desenvolver as habilidades que ela tem, que muitas vezes estão escondidas, principalmente quem começa a usar droga muito cedinho. Adolescente, quando começa a usar lá maconha ou álcool, eles vão perdendo habilidades. Não digo perdendo, eles vão atrofiando, vão guardando, que habilidade é habilidade, a gente tem sempre, a não ser que a gente tenha um problema cerebral, né? Então, as habilidades estão lá, mas eles nunca desenvolveram, eles não sabem. Tem pessoas que já desenvolveram as habilidades, por conta de usos de produtos, param de fazer funcionar as suas habilidades, então elas precisam reconstruir ou resgatar essas habilidades, tá? E é isso que faz com que uma pessoa saia da dependência química. Consciência do problema, mudanças de hábitos, desenvolvimento das habilidades. Quero deixar para vocês um recado. Um recado, um conselho, eu quero deixar para vocês uma coisa boa, né? O que é essa coisa boa? Familiares, não tentem resolver sozinhos. Isso é um problema, isso é uma doença. Essa doença está cada vez ficando pior, porque as coisas estão trazendo comorbidades. O que é uma comorbidade? Tem a dependência química, uma depressão aliada. Tem uma dependência química, uma hiperatividade aliada. Tem uma dependência química, tem uma bipolaridade aliada. A gente chama isso de comorbidade. Às vezes tem mais de duas, né? Então isso é muito sério, isso é uma doença. Não lide sozinha, tem profissionais que sabem lidar com isso. Busquem informação, adquiram conhecimento, não tenham vergonha. Isso é um problema, realmente, é um problema de saúde mental, é um problema de saúde do nosso século. Não havia antes? Havia, mas agora triplicou. E agora as drogas, elas trazem muito mais prejuízos às famílias. Antes trazia prejuízo a um indivíduo da família, hoje traz à família. Quando eu comecei a trabalhar 41 anos atrás, a pessoa mais velha que chegava num consultório ou numa clínica tinha 25, 26 anos. Hoje, nós não temos lugar para tratar os adolescentes. E dentro de um consultório a gente não consegue. Então não tenha vergonha. E quanto mais você puder agir precocemente, menos problema vai ter, menos prejuízo e mais eficaz vai ser o nosso trabalho. Quero deixar uma outra coisa. Juntos nós conseguimos. Vocês familiares e nós, os profissionais da área da saúde. Deixo aqui um grande abraço para vocês. Podem me procurar. Com certeza vocês terão aí o meu contato, tanto do telefone como do e-mail, e estou pronta a ajudar. Se é uma coisa que eu sempre busquei, desde a minha juventude, foi trabalhar na área da dependência química. Na faculdade, eu já trabalhava com dependência química, porque o meu desejo é que todos vocês tenham uma vida saudável e em abundância.